Imagine um mundo onde a burocracia seja coisa do passado, onde o tempo perdido em filas e a complicação de lidar com documentos físicos sejam substituídos por um sistema eficiente e acessível a todos. Estamos prestes a entrar nessa nova era. A digitalização está transformando cada aspecto das nossas vidas, preparando o terreno para um governo único que unifique e simplifique as operações em escala global. Com o fim do dinheiro em papel e a eliminação de documentos físicos, carteiras digitais e identidades digitais estão emergindo como a solução definitiva para uma sociedade mais conectada e eficiente. As carteiras digitais revolucionam a forma como realizamos transações, substituindo o dinheiro em espécie por criptomoedas e outras formas de moeda digital. Além de mais seguras, as transações digitais são mais rápidas e rastreáveis, o que reduz a corrupção e facilita o controle econômico. As identidades digitais, por sua vez, representam um salto gigantesco na gestão da cidadania. Todos os nossos dados, desde certidões de nascimento até registros médicos, estarão acessíveis de forma segura e instantânea, reduzindo erros e fraudes. Esse avanço tecnológico não só moderniza os serviços públicos, mas também melhora a qualidade de vida dos cidadãos, garantindo acesso fácil e rápido a todos os recursos necessários. Neste novo cenário, a ideia de um governo único torna-se cada vez mais plausível. Imagine um mundo onde políticas e leis sejam harmonizadas, promovendo a cooperação internacional e eliminando barreiras que antes pareciam intransponíveis. Com a digitalização total, fronteiras físicas e burocráticas tornam-se obsoletas, e a humanidade pode focar em desafios globais de forma mais eficiente e coordenada. A padronização de sistemas e processos pode levar a um nível sem precedentes de transparência e responsabilidade governamental, impulsionando um crescimento sustentável e igualitário. Agora, vamos explorar uma perspectiva bíblica sobre os eventos globais atuais. Algo significativo está ocorrendo no setor bancário. Vamos examinar isso mais de perto. Em breve, o dinheiro em espécie será uma coisa do passado. Os Estados Unidos se preparam para manter sua moeda relevante. Vários bancos centrais estão testando versões digitais de suas moedas. Essas moedas são virtuais, similares ao Bitcoin, mas ao contrário do Bitcoin, que é gerido por uma empresa privada, elas são emitidas pelo governo e funcionam como moedas tradicionais. China, Japão e Suécia já iniciaram os testes com suas moedas digitais de Banco Central. O Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu também estão se preparando para realizar seus próprios testes. As Bahamas já lançaram a primeira moeda digital oficial do mundo. Isso traça o caminho dos Estados Unidos rumo a uma sociedade sem dinheiro físico. Embora nenhum país tenha alcançado completamente esse conceito, alguns, como China e Coreia do Sul, têm visto uma adoção crescente de plataformas de pagamento móvel e carteiras digitais. Agora, lembre-se de Apocalipse capítulo 13, versículo 17, que diz: "Ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome." Quando o anticristo surgir, ele estará interessado em controlar seu dinheiro. Imagine isso. Um dia, o anticristo realiza uma reunião com seus conselheiros demoníacos e eles debatem a melhor maneira de fazer as pessoas jurarem lealdade a ele. Um dos conselheiros sugere: controle o dinheiro delas. Os humanos amam conforto, querem comprar casas, comida, dirigir carros. Essas são as coisas que fazem a maioria das pessoas felizes. A reunião irrompe em aplausos. Ótima ideia, diz o anticristo. Se controlarmos o dinheiro deles, controlamos os desejos de seus corações. Agora, vamos ao artigo intitulado "Estamos realmente caminhando para uma sociedade sem dinheiro?" Uma sociedade sem dinheiro é aquela onde todo o dinheiro físico, como notas e moedas, é completamente substituído por moeda digital. O artigo aborda os prós e contras das moedas digitais dos bancos centrais. Considere os seguintes pontos. A privacidade é uma grande preocupação para uma moeda digital do Banco Central, CBDC, pois o governo saberia como você gasta seus dólares digitais. A preocupação é que, se o governo controla seu dinheiro e sabe como você o gasta, ele também pode restringir seus gastos ou decidir tomar seu dinheiro. Querido ouvinte, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está atuando no mundo. Você não acha que já existem estruturas sendo estabelecidas que permitiriam que ele assumisse o controle e impusesse a marca da besta no mundo?
Muitas pessoas subestimam a quantidade de pressão que enfrentarão quando esse homem maligno assumir o centro do palco. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, também forçou todas as pessoas, grandes e pequenas, ricas e pobres, livres e escravas, a receber uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a menos que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. 5 coisas que você precisa saber sobre a marca da besta. Primeiro, fidelidade. Quando o anticristo for revelado ao mundo, ele implementará um sistema, uma lei, onde você precisará receber algum tipo de marca para participar da sociedade. Existe uma corrente de pensamento que sugere a necessidade de analisarmos o passado para compreendermos verdadeiramente o significado da marca da besta. Há uma crença de que, em um determinado momento, Roma exigiu que todos os seus cidadãos jurassem lealdade a ela, tanto política quanto religiosamente. Esse juramento significava aceitar e se submeter às leis romanas, incluindo as leis religiosas da época. Ao jurar lealdade, você estava, na verdade, prometendo fidelidade a Roma. Com essa perspectiva, a marca da besta será um símbolo de pessoas jurando fidelidade ao anticristo. As pessoas adotarão a marca porque, naquele momento, ela provavelmente será imposta por lei. Embora a mensagem seja de que a marca será necessária para comprar ou vender, ela representará, de fato, um juramento de fidelidade ao anticristo. E aqui está a prova. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10, diz que um terceiro anjo seguiu e proclamou em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua indignação. Eles serão atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Aqueles que têm a marca se submeteram ao anticristo e, portanto, rejeitaram a Deus, o que resulta em sofrerem a ira plena de Deus. Em segundo lugar, a marca. Ninguém sabe exatamente qual será a forma da marca da besta, mas muitos especulam que ela poderia ser um pequeno chip digital ou uma etiqueta de identificação por radiofrequência, RID. Ambas as opções podem ser facilmente implantadas sob a pele. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, diz que ele exigiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa e ninguém poderia comprar ou vender nada sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representava seu nome. Esta escritura indica que o anticristo estabelecerá um sistema econômico mundial, e ao observarmos o avanço da tecnologia, moedas digitais, inteligência artificial e a crescente globalização dos mercados, um sistema monetário universal parece ser o meio mais provável de vermos o anticristo forçando seu reinado, pois ele não poderá controlar a compra e venda mundial até que haja um mecanismo universal. Por último, a perseguição. Os cristãos são avisados de que tempos difíceis virão quando o anticristo chegar ao poder. Ele lhes dará 2 opções: adorá-lo ou perder suas vidas. Apocalipse capítulo 13, versículo 15, diz que ele recebeu poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Se você não adorar a besta, de acordo com a Bíblia, perderá sua vida. Esses avisos enfatizam a gravidade da situação e a necessidade de estarmos preparados para os desafios que virão. O cristianismo será proibido, e qualquer crente ou pessoa que se recuse a se submeter ao anticristo enfrentará perseguição. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz: não temam nada do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam testados, e vocês terão tribulação por 10 dias. Sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. A pressão para se curvar ao anticristo será imensa. Famílias serão divididas quando entes queridos escolherem receber a marca e se afastarem de Deus. Pense nisso. Se você receber a marca, perde sua alma, rejeitando Deus. Mas, se não receber a marca, será perseguido, incapaz de comprar ou vender. Imagine a posição difícil em que alguns crentes estarão. Para alguns, isso significará não conseguir colocar comida na mesa para a família, enfrentando fome e inanição. Outros não poderão trabalhar, não terão renda, e talvez sejam forçados a se esconder. Estes são apenas cenários hipotéticos,
mas ilustram quão difíceis serão os tempos para os crentes durante o período do Anticristo. Em quarto lugar, haverá um grande mal. Naqueles dias, o mundo testemunhará uma maldade sem precedentes. Aqui estão algumas das coisas que você verá durante o reinado do Anticristo. Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16, diz: Portanto, quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Uma abominação é algo que causa repulsa ou ódio, um pecado grave digno de morte, e desolação é um estado de completo vazio ou destruição. Quando Jesus disse isso, ele nos alertava que algo ou alguém que as pessoas detestam estará no templo, e quando esse horror ocorrer, os moradores da Judéia devem fugir sem demora. Além disso, haverá idolatria generalizada na terra. Haverá pessoas que adorarão e idolatrarão o Anticristo porque ele sofrerá o que a Bíblia chama de ferimento mortal, mas se recuperará milagrosamente. O Anticristo também blasfemará abertamente contra Deus, falando contra Jesus Cristo e insultando o nome do Senhor. Em relação aos corações das pessoas, 2 Timóteo capítulo 3 nos diz que as pessoas serão corruptas e se afastarão de Deus. Terão uma forma de piedade, mas negarão o poder de Deus em suas vidas. Quando você lê 2 Timóteo capítulo 13 e passa pela lista de como as pessoas na sociedade serão, a Bíblia diz que as pessoas serão amantes de si mesmas, o que significa que serão narcisistas e egocêntricas. Isso mostra que haverá um grande mal nos últimos dias, especialmente durante o reinado do Anticristo. A quinta e última coisa que você precisa saber é que, quando o Anticristo for revelado, o fim estará próximo e a gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo estará mais perto do que nunca. O Anticristo será revelado no início do período de tribulação, os 7 anos finais da história humana. Este período será dividido em dois: a tribulação, que dura 3 anos e meio, e a grande tribulação, que também dura 3 anos e meio. Durante esses 7 anos, o Anticristo reinará, mas tudo culminará na batalha do Armagedon. A Bíblia nos diz que espíritos demoníacos reunirão todos os governantes e seus exércitos em um lugar chamado Armagedon. João então descreve as cenas que viu em Apocalipse capítulo 19. Então, vi o céu aberto, e um cavalo branco estava ali. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga com justiça e guerreia com retidão. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Um nome estava escrito nele que ninguém conhecia, exceto ele mesmo. Ele vestia uma túnica tingida de sangue, e seu título era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho fino, branco e puro, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para golpear as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e pisará o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em sua túnica e em sua coxa estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este será o retorno triunfante de Jesus Cristo, e quando ele retornar, trará julgamento contra toda a maldade do mundo. O cavalo branco que Jesus monta simbolicamente representa o poder santo e puro que ele possui para vencer o mal com o bem. Quando Jesus retornar, ele não estará sozinho. Ele trará consigo os exércitos celestiais, compostos por anjos liderados pelo arcanjo Miguel e pelos santos. Na primeira vinda à terra, Jesus veio como o Cordeiro de Deus, sacrificando-se na cruz para nossa salvação. Mas, em seu retorno, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus retornar, ele derrotará o Anticristo e todos os seus seguidores, esmagará todos os espíritos demoníacos e tudo o que se opuser a ele. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 19, versículos 19 a 21, Então vi a besta e os reis do mundo e seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava sentado no cavalo e seu exército. E a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que realizou milagres poderosos em nome da besta, milagres que enganaram todos os que aceitaram a marca da besta e adoraram sua estátua. Tanto a besta quanto seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo ardente. Todo o exército foi morto pela espada afiada que saiu da boca daquele que montava o cavalo branco, e os abutres se fartaram com os cadáveres. Por um momento, gostaria de explorar as palavras proféticas do livro do Apocalipse e analisar as imagens apresentadas sobre o governo do Anticristo. Como crentes,
É crucial que entendamos esses ensinamentos para nos protegermos contra o engano e permanecermos firmes em nossa fé. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 e 12, encontramos uma descrição vívida da ascensão do anticristo ao poder. Fala de uma besta que emerge da terra, com chifres como um cordeiro, mas que fala como um dragão. Esta linguagem figurativa simboliza a natureza enganosa do anticristo. À primeira vista, ele pode parecer inofensivo, assemelhando-se a um cordeiro gentil, mas as palavras que saem de sua boca estão impregnadas do espírito venenoso do dragão, o próprio Satanás. Uma das maneiras pelas quais o anticristo exercerá controle será por meio do estabelecimento de uma religião mundial. O mundo será enganado e, em alguns casos, forçado a se curvar e adorar o anticristo como se ele fosse um salvador. Além disso, as escrituras indicam que o anticristo criará um sistema monetário global, impondo sua autoridade sobre todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, independentemente do status social ou riqueza. Este sistema exigirá uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Esta marca será um símbolo de lealdade ao reinado do anticristo, um sinal de submissão à sua autoridade. Este é um pensamento preocupante, pois o sistema monetário mundial representa o desejo do anticristo de controlar todos os aspectos da vida humana, até mesmo nossas necessidades básicas. Mas sejamos encorajados, pois Deus nos avisou sobre esses eventos com antecedência. Ele nos deu sua palavra para nos equipar com discernimento e sabedoria. A palavra de Deus nos alertou para que sempre vivêssemos na verdade que está na Bíblia. Porque, quando conhecemos a verdade e a luz que está na palavra de Deus, não podemos ser enganados pelo anticristo ou pelo espírito do anticristo, que, de acordo com a Bíblia, já está em operação no mundo hoje. Portanto, devemos permanecer firmes em nossa fé, recusando-nos a comprometer nossa devoção a Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades e perseguições. Precisamos estar atentos e discernir os sinais. 1 João, capítulo 4, versículos 13 e 4, diz: Se alguém afirma ser um profeta e não reconhece a verdade sobre Jesus, essa pessoa não é de Deus. Tal pessoa tem o espírito do anticristo, que vocês ouviram que está vindo ao mundo e de fato já está aqui. Mas vocês pertencem a Deus, queridos filhos. Vocês já venceram essas pessoas, porque o espírito que vive em vocês é maior do que o espírito que vive no mundo. O espírito do anticristo já está presente no mundo. É um espírito que mente e engana. É por isso que vemos hoje em dia o mundo chamando o mal de bem e o bem de mal. Este é o espírito do anticristo em ação. No entanto, lembrem-se de que temos a verdade ao nosso lado. Vamos nos apegar a Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que deu sua vida por nossa salvação. Ao mergulharmos em sua palavra e oração, seremos fortalecidos contra os enganos do anticristo. Que possamos permanecer fiéis até o fim, sabendo que nossa vitória final está em Cristo. O anticristo é um dos personagens centrais do livro do Apocalipse. Ele não é apenas um símbolo do mal, mas a própria personificação do mal. Vamos começar com uma breve visão geral deste líder maligno descrito por Daniel, João, Jesus e Paulo. O anticristo será um homem habitado por Satanás, cujo objetivo é destruir tudo o que Deus ama. Embora inicialmente aparente humildade, ele é extremamente orgulhoso. A Bíblia se refere a ele como o homem do pecado. Ele será capaz de manifestar sinais e maravilhas aparentemente milagrosas e até reivindicará a divindade, mas não é divino. Como Dr. Jekyll e Sr. Hyde, ele inicialmente esconderá sua verdadeira natureza. Ele não será o que parece, sendo astuto e malévolo, semelhante ao nefasto vilão do Superman, Lex Luthor. Ele será o maior vilão da história, com um ódio profundo ao plano e às pessoas de Deus, e a extensão da dor e do sofrimento que ele causará ao mundo será sem precedentes. Em Daniel, capítulo 2, lemos que o profeta teve uma visão de uma estátua feita de diferentes elementos: ouro, prata e bronze. Daniel entendeu que cada parte da estátua representava um reino futuro. Os pés da estátua, especificamente os 10 dedos, referem-se ao reino dos últimos dias, que o anticristo governará. No capítulo 7, Daniel observa que o anticristo surgirá de 10 reis. Alguns acreditam que ele assumirá o controle de 10 regiões ou nações. Outros acreditam que ele supervisionará uma confederação de 10 nações, sediada na Europa,
representando uma forma de um império romano revivido. Outros ainda acreditam que ele se baseará nas obras de 10 líderes notórios ao longo dos tempos, como Alexandre, o Grande, ou Nabucodonosor, Ciro ou César. A profecia observa que, à medida que o anticristo sobe ao poder, 3 nações ou 3 reis, ou 3 componentes do sistema que ele controla, se rebelarão. Mas, de acordo com o profeta Daniel, essa rebelião será esmagada e um poderoso governo mundial surgirá, com o anticristo emergindo como o governante absoluto do mundo. Embora haja diferentes interpretações do texto, o que está claro é que, com o tempo, o anticristo não controlará apenas uma nação ou um continente, mas todos os principais sistemas globais: religião, economia, governo, militar, tudo. O anticristo será atraente, carismático, politicamente astuto e sábio. Por meio de acordos secretos e diplomacia estelar, ele obterá apoio e será lançado ao poder. Os líderes mundiais incentivarão o anticristo a assumir o poder. Ele parecerá ser um homem de paz, mas enquanto faz grandes promessas, ele estará planejando a destruição de milhões. Muitos acreditam que o capítulo 9 de Daniel sugere que o anticristo ascenderá ao poder no início da profecia das 70 semanas. Na linguagem profética, uma semana equivale a 7 anos, indicando que a ascensão do anticristo coincide com a última ou 70ª semana na profecia de Daniel, que se alinha com os 7 anos de tribulação descritos no livro do Apocalipse. A maioria dos estudiosos bíblicos acredita que o anticristo emergirá no cenário mundial após liderar e mediar um acordo de paz com Israel e suas nações inimigas, conforme descrito em Daniel 9. Isso significa que o período de tribulação de 7 anos não começa com uma guerra ou o arrebatamento, mas sim com um acordo de paz focado em Israel, intermediado pelo anticristo. Esse tratado de paz prometerá segurança, e possivelmente permitirá a Israel reconstruir o terceiro templo, mas a paz não será duradoura. No início, o anticristo será saudado como um líder brilhante e sábio, apresentando ideias que parecem resolver muitos problemas globais. Muitos acreditam que o mundo estará em caos quando ele surgir, talvez após uma guerra, uma nova pandemia, uma crise financeira ou o arrebatamento da igreja. Em meio ao tumulto, ele entrará em cena com planos e promessas para salvar o mundo. Suas mentiras e promessas serão atraentes, e um mundo cansado em busca de esperança e respostas o seguirá. Dê-me o controle e eu trarei paz e ordem ao mundo. Ele dirá: confie em mim, pois eu sei o caminho. Ele mentirá e esconderá sua verdadeira agenda, enquanto nações desesperadas lhe entregarão o controle. Com o tempo, ele dominará todos os principais sistemas mundiais e liderará um governo global. Os 4 cavaleiros do Apocalipse descritos em Apocalipse 6 fornecem uma visão geral do que acontecerá durante o período de tribulação e o papel que o anticristo desempenhará à medida que esses eventos se desenrolam. O anticristo será habitado por Satanás e será capaz de realizar sinais e maravilhas sobrenaturais, enganando as massas com poder demoníaco. No meio do período de tribulação, ele alegará ser divino. Contudo, Daniel capítulo 7, versículos 24 a 25, indica que o anticristo será um homem. Filipenses capítulo 2 nos mostra que Jesus era completamente humano e, ao mesmo tempo, completamente divino, sendo ambos homem e Deus simultaneamente. Essa combinação única de divindade e humanidade é chamada de união hipostática. Jesus foi o primeiro e único a ter essa natureza dual. O anticristo também reivindicará a divindade e exigirá ser adorado como Deus. No livro do Apocalipse capítulo 13, vemos que ele sofrerá um ferimento aparentemente fatal na cabeça e depois parecerá voltar à vida, uma espécie de imitação da ressurreição de Jesus, mas em preto e branco. No entanto, apesar de suas alegações, o anticristo será humano, habitado por Satanás. Satanás não é um criador, mas um destruidor e imitador. No Apocalipse, vemos Satanás imitando a Trindade por meio do dragão, Satanás, da besta, anticristo humano, e do falso profeta, outro humano que apoia a besta. O anticristo será um homem extraordinário, mas ainda assim um homem. Em Daniel capítulo 8, lemos que seu semblante será feroz, cheio de arrogância, capaz de intimidar muitos para atender aos seus desejos. Embora se apresente como um homem de paz, haverá uma ferocidade e crueldade evidente em suas ações. Ele não hesitará em destruir tudo o que estiver no caminho de sua ascensão ao poder absoluto.
A Bíblia também menciona que ele será acompanhado por um parceiro de maravilhas, o falso profeta. Este falso profeta apoiará a ascensão do anticristo ao poder e provavelmente se tornará o líder da nova religião global dos últimos dias, sendo o principal defensor da ordem que Jesus chamou de abominação da desolação. Em Daniel capítulo 8, versículo 25, é dito que o anticristo fará com que a astúcia prospere, com a palavra hebraica para astúcia significando enganador ou alguém que lidera com fraude, falsidade e traição. Claramente, os traços de caráter do anticristo não são positivos. Ele será um mentiroso, enganador, odiará a Deus e será um assassino traiçoeiro e orgulhoso, rodeado por seguidores psicopatas. Ele alegará ser Deus e manifestará poder demoníaco. Muitos estudiosos argumentam que, apesar dessas características negativas, elas não são únicas. Mais de 100 homens ao longo da história já reivindicaram ser Deus ou ter poderes sobrenaturais. O que será novo no anticristo é o alcance e o impacto que essas qualidades amplificadas terão na Terra. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, é indicado que 1/4 da humanidade morrerá nos primeiros 4 julgamentos selados que ocorrerão na primeira metade do período da tribulação. As tribulações virão e as pessoas morrerão porque foram enganadas por Satanás, cujo representante durante esse período será o anticristo. Se todos se voltassem para Cristo e rejeitassem Satanás, não haveria um período de tribulação. Portanto, o anticristo terá o sangue de bilhões de pessoas em suas mãos. Mas isso é apenas até o ponto médio do período de tribulação. Nesse ponto, a perseguição das pessoas de fé se intensificará. O anticristo sofrerá o que parece ser um ferimento fatal na cabeça. Há alguma conjectura sobre este ponto, mas muitos acreditam que o anticristo, um homem, morrerá. Porém, dias depois, Satanás de alguma forma tomará posse do corpo, fazendo parecer que o homem ressuscitou dos mortos. O anticristo alegará ter ressuscitado a si mesmo, em mais uma tentativa vã de copiar o ministério de Jesus, que a Bíblia diz que entregou sua vida e a tomou de volta. Novamente, muitos serão iludidos, proclamando que o anticristo é divino. Nesse ponto, ele terá controle quase absoluto sobre os sistemas do mundo, consolidando-os em um governo mundial, religião e economia. A profecia indica que um novo terceiro templo judaico será reconstruído antes do ponto médio da tribulação. O anticristo entrará nesse templo, profanando, e lá se proclamará Deus, exigindo adoração mundial. Com a ajuda do falso profeta, ele inaugurará um sistema para identificar quem é um seguidor leal. Para provar essa lealdade, será necessário receber uma marca na mão ou testa, conhecida como a marca da besta. Com cruel engenhosidade, essa marca estará ligada à capacidade de comprar ou vender, provavelmente sendo um dispositivo digital que rastreia movimentos e armazena informações pessoais e financeiras. Sem a marca, não será possível comprar ou vender, ter um emprego tradicional, frequentar escola, administrar um negócio ou receber cuidados médicos. Aqueles que se recusarem a receber a marca sofrerão dificuldades econômicas profundas. Muitos deixarão suas casas e famílias, suas empresas sofrerão, muitos passarão fome ou morrerão por falta de assistência médica. Mas esse é o melhor cenário. Aqueles que recusarem a marca serão considerados inimigos do Estado e caçados como criminosos. Nas Escrituras de Apocalipse 13, a marca é associada a um número, 666. A Bíblia não diz que todas as pessoas marcadas terão o número 666, mas sim que ele está associado à besta, o anticristo. Embora não esteja totalmente claro, o número 666 provavelmente tem um grande valor simbólico e várias camadas de interpretação. Por exemplo, na cultura hebraica, o número 6 está associado ao homem, enquanto o número 7 está ligado a Deus e ao divino. Também na cultura hebraica, repetir algo 3 vezes é a expressão máxima do que se quer dizer. É por isso que, nas Escrituras, Deus é descrito como Santo, 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 indicando a expressão mais elevada de santidade. Assim, o número 666 poderia enfatizar a natureza humana e imperfeita do anticristo, que nesse ponto estará alegando ser Deus e exigindo adoração. Embora possa haver debate sobre o que o número 666 realmente indica, não há disputa sobre o significado de receber a marca da besta. Indica a lealdade e fidelidade ao anticristo. Pessoas que recusam a marca serão presas e colocadas em campos de concentração modernos.
Imagine o horror. Alguns podem perguntar: o que há de tão ruim em receber a marca? Os defensores da marca dirão que é apenas uma forma de regular ou melhorar a economia, ou uma maneira de garantir a coordenação eficaz dos serviços governamentais, como assistência médica. Receba a marca e cuide de sua família, dirão. Para eles, é uma decisão econômica, uma maneira de manter seu emprego e comprar mantimentos. Mas, embora receber a marca tenha um componente econômico, não é uma decisão econômica, é uma decisão espiritual. Aqueles que aceitam a marca estão demonstrando sua lealdade ao anticristo, declarando que acreditam em sua divindade, em sua ressurreição dos mortos e em seu status como Deus. Sim, muitos serão coagidos sob ameaça. Muitos se sentirão pressionados a receber a marca. Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 a 15. Afirma que o falso profeta e seus seguidores farão com que aqueles que não adoram a imagem do anticristo sejam mortos. Porém, aqueles que recebem a marca pagarão um terrível preço espiritual. Deus adverte em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 11, que qualquer um que adorar a besta e sua imagem e receber a marca na testa ou na mão também beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado com força total no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e eles não terão descanso, dia e noite, aqueles que adoram a besta e sua imagem e qualquer um que receber a marca do seu nome. Aqueles que tomarem a marca não poderão ir para o céu. É simples e terrível assim. A última metade dos 3 anos e meio da tribulação é conhecida como a Grande Tribulação. Durante esse período, Deus implorará às pessoas que resistam à besta e se voltem para Ele. Julgamentos cada vez mais severos, conhecidos como julgamentos das taças, cairão sobre a terra. Aqueles que tomarem a marca contrairão feridas dolorosas, os oceanos se tornarão venenosos e toda a vida marinha morrerá, o transporte cessará, a produção de oxigênio será afetada, a água doce se transformará em sangue, a vida aquática morrerá, a luz do sol será reduzida, ecossistemas serão negativamente impactados e uma grande escuridão cobrirá a terra. Tão grande e pesada será a escuridão que as Escrituras afirmam que os ímpios roerão suas línguas em agonia. Mesmo assim, os seguidores do anticristo não se desviarão de seus caminhos perversos. As águas do grande rio Eufrates secarão, permitindo que um enorme exército do leste marche para o oeste e finalmente participe da batalha final do Armagedon. A terra será abalada por um terremoto sem precedentes, acompanhado por relâmpagos e granizo tão grandes quanto 100 libras caindo na terra. É a desobediência deliberada do anticristo que provoca esses julgamentos finais. Tão terrível será esse tempo que as Escrituras dizem que, se não fosse pela intervenção de Deus, nenhuma vida sobreviveria. Cheio de raiva, o anticristo coordenará uma série de batalhas contra Israel e os seguidores de Cristo que se reuniram em Jerusalém. A última batalha será travada em uma grande planície comumente conhecida como Armagedon. A palavra vem do hebraico Har Megido, que significa Monte Megido, uma pequena área elevada na vasta planície onde muitas batalhas nobres ao longo da história foram travadas. O anticristo liderará um enorme exército em direção a Jerusalém, superando em número os seguidores de Cristo muitas vezes com seus soldados e armas. Naquele último momento, quando Jerusalém estiver cercada, Cristo virá do céu montado em um glorioso cavalo branco, seguido por aqueles que foram arrebatados ou morreram como mártires durante a tribulação. Os seguidores do anticristo serão consumidos com apenas uma palavra de Jesus Cristo. A própria palavra de Deus concluirá a batalha do Armagedon. Porém, o anticristo e o falso profeta não perecerão com seus seguidores. Eles serão capturados por um poderoso anjo, amarrados, julgados e lançados vivos no lago de fogo. Depois que Jesus governar a terra durante o que é conhecido como o reinado milenar de Cristo, o anticristo e todos os seguidores de Satanás serão julgados de uma vez por todas no que é conhecido como o julgamento do grande trono branco, referido em Apocalipse, capítulo 20. Os seguidores de Satanás serão lançados no inferno para sempre. O anticristo exercerá um poder incrível, mas a vitória final pertence a Cristo. Jesus terá a vitória final e aqueles que acreditam nele e estão comprometidos em viver para ele podem compartilhar de sua vitória. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, lemos: Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Sim,
Tempos turbulentos estão chegando, o anticristo está chegando, mas a ajuda está disponível, e seu nome é Jesus. Nossa única esperança é nos alinharmos com Jesus e buscar segurança, força e salvação nele. Deus promete ajuda e resgate para aqueles que colocam sua fé em Jesus. Aqueles que andam com o Senhor serão arrebatados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, afirma que, em um momento, num piscar de olhos, os seguidores de Cristo serão arrebatados e resgatados deste mundo, salvos das tribulações e perseguições do anticristo que está por vir. Aqueles que creem em Jesus, confessam seus pecados a Jesus e seguem Jesus serão arrebatados por Jesus e não sofrerão o governo opressivo do anticristo. Não fique para trás. Coloque sua fé e confiança em Jesus hoje.